O avião militar pousou com dificuldade na pequena pista de terra batida. O barulho ensurdecedor dos motores se misturava ao calor sufocante que invadia a cabine. Helena Duarte respirou fundo antes de descer. Sentia o coração acelerado, não pelo medo da guerra, mas pela certeza de que sua vida estava prestes a mudar. Ao pisar no solo de Angola, a médica brasileira sentiu-se engolida por uma realidade dura. Barracas improvisadas, crianças descalças correndo pela pista, soldados armados observando atentos, como se qualquer ruído fosse ameaça. Ela ajeitou a mochila nas costas e caminhou até o grupo de voluntários que a aguardava. À frente deles, um homem alto, de postura ereta e expressão séria, distribuía ordens rápidas em português com sotaque carregado. Organizem os medicamentos por prioridade. Os antibióticos ficam comigo e, por favor, não misturem caixas. Já tivemos problemas antes. A voz grave soava quase como uma ordem militar. Essa é uma história intensa, com altos e baixos, conflitos, ciúmes, despedidas e um final emocionante que vai tocar o seu coração. Helena aproximou-se, tentando disfarçar o incômodo com o tom ríspido. Desculpe, esse espaço é do grupo recém-chegado? Perguntou. O homem a olhou de cima a baixo, avaliando-a com frieza. Depende. Você é a doutora Helena Duarte? Sim, respondeu firme. Então, sim, é o seu espaço, mas essa mesa já é a minha estação de trabalho. Ela arqueou as sobrancelhas. Achei que aqui tudo fosse coletivo. Organização é questão de sobrevivência, ele rebateu sem sorrir. Helena mordeu o lábio irritada. Entendi. Então, doutor, qual é mesmo seu nome? Miguel Azevedo, cirurgião, ele disse, estendendo a mão sem muita formalidade. Helena Duarte, cardiologista, e eu não gosto de gente mandona. O silêncio entre eles foi interrompido por um jovem enfermeiro que se aproximou correndo. Doutor Miguel, precisamos do senhor na tenda 2, um ferido grave. Miguel não hesitou, seguiu apressado. Helena ficou parada por um instante, ainda processando o choque de personalidades. Ela não sabia, mas naquele encontro seria o início de uma história de amor e guerra que marcaria sua vida para sempre. A noite caiu rapidamente. O campo médico parecia uma colmeia frenética. Gritos de dor, o cheiro forte de éter, lanternas improvisadas iluminando macas de metal. Helena vestiu o jaleco e mergulhou no trabalho. Logo, foi chamada para atender um menino de apenas 8 anos, com febre altíssima e sinais de malária. Enquanto examinava, sentiu o olhar de Miguel sobre si.
hidroxicloroquina já foi administrada? Ela perguntou em voz firme. Sim, mas está reagindo mal, respondeu uma enfermeira. Helena pegou a mão da criança, suada e pequena, e se inclinou. Você vai ficar bem, meu amor, eu prometo, sussurrou em português, mesmo sem saber se o menino entenderia. Miguel, que observava de longe, franziu a testa. Mais tarde, ao encontrá-la na área de esterilização, não se conteve. Você não pode gastar 15 minutos com cada paciente, Helena. Há filas enormes lá fora. Ela ergueu o olhar contrariada. Eles não precisam só de remédios, Miguel. Precisam ser ouvidos. Sentimento não cura malária, mas pode dar força para lutar contra ela, disse ela. O embate terminou em silêncio, mas Helena sentiu algo estranho. A frieza dele escondia a dor, e Miguel, contra a própria vontade, ficou impressionado com a sensibilidade daquela mulher que acabara de chegar. O calor da manhã africana era sufocante. As tendas improvisadas já estavam cheias de pacientes quando Helena entrou, jaleco amarrado na cintura e o estetoscópio pendurado no pescoço. O cheiro de suor, poeira e sangue era quase insuportável, mas seus olhos brilhavam com determinação. Do outro lado, Miguel já estava de luvas, pronto para iniciar uma cirurgia de emergência em um rapaz de 20 anos, vítima de explosão de mina terrestre. Helena, venha cá, preciso de você na sala 2. Ele chamou sem levantar os olhos dos instrumentos. Ela se aproximou rapidamente, mas ao ver o estado do paciente, pernas dilaceradas, hemorragia intensa, sentiu um aperto no peito. Meu Deus, ele vai resistir? Perguntou baixo. Se conseguirmos conter a hemorragia, sim, mas não temos sangue suficiente para a transfusão. Miguel respondeu, a voz firme, quase impassível. Enquanto trabalhavam lado a lado, Helena percebeu a precisão cirúrgica dele, a rapidez dos movimentos. Mas também viu como tratava o paciente, como se fosse apenas um corpo a ser reparado. Miguel, ele está acordando, Helena avisou, notando o rapaz se agitar. Aplique mais sedativo, disse ele sem hesitar. Não temos mais dose segura, ela retrucou. Então, segure-o firme. Se ele se mover, morre na mesa. Helena segurou a mão do rapaz, que tremia e tentava falar algo em dialeto local. Ela se inclinou, falando com suavidade. Calma, você vai ficar bem. Eu estou aqui. Confie em nós. O jovem fixou os olhos nela, como se agarrasse aquelas palavras à última esperança de vida. Miguel observou rapidamente a cena, mas não comentou. A cirurgia durou quase 3 horas. No fim, conseguiram salvar o rapaz, embora ele tivesse perdido uma das pernas. Exaustos, Helena tirou as luvas e lavou as mãos. Você poderia ter mais humanidade, sabia? Disse encarando Miguel. Ele ergueu os olhos, surpreso. Humanidade não fecha artérias, doutora Duarte. Se eu parar para sentir tudo,
Não opero ninguém. Mas sem sentir nada, que tipo de médico você se torna? Miguel ficou em silêncio por um instante, mas o olhar endureceu novamente. O tipo que sobrevive. Naquela noite, o campo estava mais calmo. Uma fogueira improvisada reunia alguns voluntários que riam para aliviar o peso do dia. Helena, ainda agitada com o conflito na sala de cirurgia, afastou-se do grupo e sentou-se sozinha, olhando as estrelas. Foi quando ouviu passos. A constelação é a mesma, mas o céu daqui parece maior, disse Miguel, sentando-se ao lado dela. Helena respirou fundo, surpresa com a tentativa de aproximação. Você sempre fala assim, de repente? Só quando quero evitar discussões, ele respondeu com um leve sorriso. O silêncio pairou por alguns segundos, até que Helena quebrou a barreira. Você já viu muita coisa, não é? Demais, a voz dele saiu quase como um sussurro. Crianças que não pude salvar, mães que morreram dando à luz sem qualquer recurso. Cada rosto fica aqui, tocou o peito, mas aprendi a não deixar transparecer. Helena sentiu uma pontada de compaixão. Então, você se fecha para não sentir dor? Exato. E acha que isso funciona? Funciona o suficiente para eu continuar voltando. Ela o encarou séria. Talvez um dia você descubra que não é só você quem carrega o peso. Miguel desviou o olhar, incomodado com a intensidade dela. Boa noite, Helena, disse, levantando-se. Ela o seguiu com os olhos, sentindo que por trás daquela muralha havia um homem ferido, mas ainda inacessível. O dia começara com uma estranha quietude. O vento soprava forte, levantando nuvens de poeira que deixavam o ar pesado. Helena caminhava pela vila quando notou algo diferente. Mães com crianças febris nos braços, rostos aflitos, murmúrios que se espalhavam como um sussurro coletivo. No posto médico, Miguel já examinava um garoto inconsciente, pele pálida e respiração acelerada. Malária cerebral, diagnosticou com rapidez. Precisamos de quinino imediatamente. Helena correu até a farmácia improvisada, mas voltou de mãos vazias. Acabou. Só temos estoques básicos de cloroquina. Miguel praguejou baixinho em português europeu. Sem o quinino, as chances são mínimas. O garoto começou a ter convulsões. Helena se ajoelhou ao lado dele, segurando sua cabeça com cuidado. Fica comigo, pequeno, fica comigo, murmurava. Miguel olhava para a cena, a frustração estampada em seu rosto. Maldito sistema, sempre faltando recursos, sempre lutando contra o impossível. As horas seguintes confirmaram os piores temores. Dezenas de crianças começaram a chegar com os mesmos sintomas. A malária estava se espalhando em ritmo alarmante. O campo virou um campo de batalha. Enfermeiros correndo de um lado a outro, mães chorando, filas intermináveis. Helena
Precisamos ser objetivos, Miguel disse, chamando-a para o canto. Não temos remédios para todos. Teremos que priorizar. Priorizar? Ela o encarou indignada. Você está sugerindo escolher quem vive e quem morre? É exatamente isso, respondeu com firmeza, embora a voz estivesse embargada. Não há outra saída. Helena se afastou furiosa. Eu não vim até aqui para desistir das pessoas. Se você quiser desistir, faça sozinho. Miguel fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Horas mais tarde, quando uma menina de apenas 6 anos chegou em estado crítico, o embate entre eles atingiu o auge. Miguel, precisamos tentar a transfusão, Helena gritou, preparando-se para improvisar. É arriscado demais, sem exames prévios. Você pode matá-la na mesa, ele retrucou. E se não tentarmos, ela vai morrer de qualquer forma. Os dois se encararam, olhos cheios de raiva e dor. O silêncio da tenda foi quebrado apenas pelo choro da mãe da criança ajoelhada ao lado da maca. Miguel, vencido pela urgência, cedeu. Faça do seu jeito, Helena, mas se algo der errado, a responsabilidade é sua. Com mãos trêmulas, mas coração firme, Helena conduziu o procedimento. A tensão era tão densa que todos prendiam a respiração. Por minutos que pareceram horas, a menina oscilou entre a vida e a morte, até que, de repente, seu corpo relaxou e a respiração estabilizou. Helena caiu na cadeira exausta, lágrimas nos olhos. Ela vai sobreviver. Miguel ficou imóvel por alguns segundos, olhando para a criança. Depois se aproximou de Helena. Você foi brilhante, murmurou, quase num sussurro. Ela levantou os olhos, surpresa. Não pensei que ouviria isso de você. Nem eu pensei que diria, ele admitiu com um sorriso triste. O céu escureceu de repente. Nuvens pesadas cobriam o horizonte e um vento forte agitava as árvores secas da savana. O campo médico estava inquieto. Todos sabiam que uma tempestade tropical se aproximava. As tendas foram reforçadas às pressas, mas a chuva chegou com violência, transformando o solo em lama. Relâmpagos cortavam o céu e trovões faziam as crianças chorarem de medo. Helena, encharcada, ajudava a amarrar uma lona quando Miguel apareceu atrás dela. Você vai acabar sendo levada pelo vento, teimosa, disse, segurando firme a corda que ela tentava prender. E você vai acabar mandando em mim até quando eu estiver morta, não é? Retrucou, arqueando as sobrancelhas. Miguel a olhou por um instante e, apesar da tensão da situação, um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Quando a tempestade ficou ainda mais forte, todos foram orientados a permanecer na tenda central. Era apertado, escuro, o barulho da chuva ensurdecedor. No canto, Helena tentava aquecer uma criança que tremia de frio, envolvendo-a com seu casaco. Miguel
observava de longe. Depois de alguns segundos, tirou sua própria jaqueta impermeável e colocou sobre os ombros dela. Você precisa mais do que eu, murmurou. Helena ergueu os olhos, surpresa. Achei que você fosse do tipo que nunca divide nada. Só com quem merece, respondeu, sério. O olhar deles se prendeu por alguns segundos longos, até que ambos desviaram, disfarçando. Mais tarde, já na madrugada, a tempestade ainda rugia lá fora. A maioria dormia, mas Helena não conseguia pregar os olhos. Ao perceber Miguel sentado sozinho, olhando para a lona que tremia com o vento, aproximou-se. Você sempre fica assim, no silêncio? Perguntou. O silêncio é mais honesto que as pessoas, ele respondeu sem olhar. Ou é só a forma que você encontrou para não sentir nada? Miguel suspirou, passando a mão pelo rosto. Você acha que eu não sinto, Helena? Acha que é fácil ver crianças morrerem todos os dias? Eu só aprendi a me anestesiar. E até quando você acha que vai conseguir viver assim? Ele finalmente a encarou. Seus olhos, antes frios, agora estavam cheios de dor. Até alguém me lembrar que eu ainda sou humano. O coração de Helena disparou. Ela sentiu a barreira entre eles estremecer. Sem pensar muito, tocou a mão dele. Miguel hesitou, mas não afastou. Você não precisa carregar tudo sozinho, Miguel, ela sussurrou. O silêncio que se seguiu era carregado de algo novo. Miguel inclinou-se levemente, como se fosse dizer algo, ou talvez fazer algo que evitava há semanas. Helena sentiu a respiração dele tão próxima que fechou os olhos por instinto. Mas um grito do lado de fora interrompeu o momento. Um dos voluntários entrou correndo. Doutor Miguel, precisamos de ajuda. A tenda 3 está cedendo. Miguel afastou-se imediatamente, como se tivesse despertado de um transe. Deixe para depois, disse, voltando ao modo pragmático. Helena ficou ali sozinha, o coração acelerado e uma mistura de frustração e desejo queimando dentro dela. Naquela noite, enquanto a tempestade continuava, ambos sabiam, algo havia mudado. O muro entre eles estava rachado e, embora ainda resistissem, era impossível negar a atração crescente. Helena, deitada na maca improvisada, pensava nas palavras dele. Até alguém me lembrar que eu ainda sou humano. E Miguel, do outro lado do campo, pensava nela, na forma como o desafiava, como não tinha medo de enfrentá-lo, e no calor de sua mão, que ainda parecia colada à dele. A notícia chegou cedo naquela manhã. Uma aldeia a quase 3 horas de distância estava sofrendo com um surto de cólera. As estradas eram precárias e poucos voluntários tinham experiência para enfrentar a viagem. Eu vou,
Miguel disse de imediato. Eu também, Helena completou quase no mesmo instante. Ele a encarou com aquela mistura de irritação e admiração. Não é uma viagem segura. Não estou pedindo sua permissão, Miguel, retrucou firme. Sem escolha, ele cedeu. O jipe avançava lentamente pelas estradas de terra. O sol queimava e a poeira entrava por todas as frestas. Miguel dirigia em silêncio, concentrado, enquanto Helena tentava conversar. Você sempre foi assim, fechado? Não vejo necessidade de falar demais. E se alguém quiser conhecer você de verdade? Poucos têm esse interesse. Ela o olhou de lado, mordendo o lábio. E se eu tiver? Miguel apertou o volante, desviando o olhar para a estrada. Então, você vai descobrir coisas que talvez preferisse não saber. O silêncio que se seguiu era pesado, mas cheio de tensão. Quando chegaram, encontraram uma cena desesperadora. Dezenas de moradores desidratados, crianças deitadas no chão de barro, idosos sem forças sequer para pedir ajuda. Helena ajoelhou-se imediatamente para atender uma menina de 9 anos, a pele fria, os olhos fundos. Miguel, precisamos de soro imediatamente, gritou. Eles trabalharam sem parar, prepararam soluções de reidratação, improvisaram leitos com galhos e panos. Por horas foram apenas médicos, esquecendo qualquer tensão pessoal, movidos apenas pela urgência de salvar vidas. No fim do dia, exaustos, sentaram-se à beira do rio. O sol se punha atrás das árvores, tingindo o céu de laranja e vermelho. Hoje, perdemos 3 pessoas, Helena disse, a voz embargada. 3, quando poderiam ter sido 20, Miguel rebateu, tentando enxergar o lado racional. Como você consegue sempre olhar pelo lado dos números? Porque, se eu olhar pelo lado humano, eu desabo. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, aproximou-se. Talvez você precise desabar, Miguel. Só uma vez. Não posso, ele disse firme. Se eu desmoronar, quem vai segurar os outros? Ela tocou o braço dele com delicadeza. Eu posso. Miguel virou-se devagar e, naquele instante, algo que vinha sendo contido por semanas rompeu-se. O beijo aconteceu sem aviso, urgente, intenso, quase doloroso. Era como se toda a raiva, frustração e desejo acumulados explodissem de uma só vez. Isso é errado, Miguel murmurou ofegante, mas não se afastou. Então, deixa ser errado, Helena respondeu, puxando-o de volta. No meio da savana silenciosa, longe dos olhares do campo médico, eles se entregaram ao que vinha crescendo desde o primeiro embate. Foi, ao mesmo tempo, terno e desesperado. Miguel, finalmente, permitindo-se sentir. Helena,
encontrando nele a paixão que tanto escondia atrás da armadura. Na manhã seguinte, o peso da realidade voltou. Miguel estava mais calado do que nunca, enquanto organizava os suprimentos. Helena percebeu. Vai fingir que nada aconteceu? Perguntou, cruzando os braços. Ele parou por um instante sem encará-la. Não podemos misturar as coisas. Somos médicos. Estamos aqui por eles, não por nós. Não fale como se fosse só comigo, Miguel. Você também quis. Querer não significa poder. Helena sentiu um aperto no peito. Você tem medo, é isso. Medo de se permitir viver. Miguel não respondeu, apenas virou-se e continuou trabalhando, escondendo os olhos marejados. No caminho de volta, o silêncio foi diferente. Não era apenas desconforto, mas também desejo reprimido e mágoa não dita. Helena olhava pela janela do jipe, pensando: será que ele sempre vai fugir de mim? E Miguel, com as mãos firmes no volante, lutava contra o pensamento. Será que vou ter coragem de amá-la sem perder a mim mesmo? A volta da aldeia foi longa. O jipe avançava lentamente pela estrada de terra, mas a viagem parecia ainda mais pesada pelo silêncio entre Helena e Miguel. Quando chegaram ao campo, já havia um burburinho. Enfermeiros e voluntários os receberam com alívio, mas alguns olhares curiosos os acompanharam. Estar 2 dias isolados, juntos, não passaria despercebido. Naquela noite, enquanto Helena organizava medicamentos, uma enfermeira angolana, Lídia, aproximou-se sorrindo. Doutora, ouvi dizer que você e o doutor Miguel trabalharam bem, muito bem juntos, comentou com uma piscadela. Helena sentiu o rosto corar. Nós apenas fizemos o nosso trabalho. Claro, Lídia disse, divertida, antes de se afastar. Quando Helena levantou os olhos, encontrou Miguel observando de longe. O olhar dele era duro, como se a simples menção já fosse perigosa. No dia seguinte, Miguel discutia com outro médico voluntário, o francês Pierre, sobre estratégias para conter a malária. Helena se aproximou interessada. Talvez devêssemos aumentar a triagem de crianças, ela sugeriu. Pierre sorriu. Excelente ideia, doutora Helena. Você é sempre tão sensível. Helena agradeceu constrangida, mas Miguel fechou o semblante. Depois, quando ficaram a sós, ele falou em tom ríspido. Você parece se dar muito bem com o francês. E qual é o problema? Ela perguntou, erguendo as sobrancelhas. Nenhum. Só mantenha o foco no trabalho. Não acredito. Helena cruzou os braços. Você tem coragem de dizer que não podemos misturar as coisas, mas não aguenta me ver conversando com outro homem? Miguel ficou em silêncio, mas o olhar dele a denunciava. É isso mesmo, Miguel? Ela insistiu.
Você sente, mas prefere se esconder atrás da sua maldita armadura? Ele virou o rosto, incapaz de admitir. Naquela tarde, um grupo de soldados chegou ao campo trazendo uma mulher ferida gravemente. Ela havia sido atingida em um confronto próximo. O quadro era crítico. Precisamos operar agora, Miguel disse, já preparando o material. Eu vou ajudar, Helena respondeu. Durante a cirurgia, tudo parecia sob controle, até que a energia do gerador falhou. A sala mergulhou na escuridão. Lanternas foram acesas às pressas, mas era tarde demais. A paciente entrou em choque hemorrágico. Não, não, aguente, Helena implorava, pressionando as compressas. Já não há mais o que fazer, Miguel disse com a voz embargada. A mulher morreu sobre a mesa. Helena jogou as luvas no chão, lágrimas escorrendo. Odeio isso, Miguel. Odeio essa impotência. Eu também, ele gritou, finalmente deixando escapar a dor que sempre escondia. Era madrugada quando o primeiro estrondo ecoou no horizonte. O som de tiros e explosões acordou o campo inteiro. As crianças começaram a chorar. Voluntários correram em todas as direções. Helena, vá para a tenda central, Miguel ordenou, agarrando a lanterna. Eu não vou deixar meus pacientes, ela retrucou firme. Não é hora para heroísmo. Não é heroísmo, é humanidade. Antes que ele respondesse, uma segunda explosão sacudiu o chão. Parte da lona da enfermaria se rasgou, espalhando poeira e gritos. Soldados do exército angolano chegaram, orientando todos a evacuar, mas a confusão era imensa. Doentes em macas, mães desesperadas, voluntários em pânico. Helena correu até uma menina que tentava se soltar da maca. Calma, pequena, eu estou aqui, disse, segurando-a firme. Miguel surgiu ao lado dela, os olhos duros. Não podemos salvar todos, precisamos sair agora. Então, vamos salvar o máximo que pudermos, Helena rebateu. Por minutos que pareciam eternos, eles carregaram feridos juntos, guiando pessoas em meio ao caos. O barulho dos tiros se aproximava. Quando finalmente alcançaram o caminhão de evacuação, Helena hesitou. Miguel, ainda tem pacientes na tenda 2. Eu não posso deixá-los. Ele segurou seu braço com força. Se você voltar, pode morrer. Então, venha comigo, ela implorou. Os olhos deles se prenderam no meio da escuridão iluminada apenas por explosões distantes. O coração de Miguel batia acelerado. Eu já perdi muita gente, Helena. Não vou perder você também. Então, lute comigo, não contra mim. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, dividido entre o instinto de protegê-la e a admiração pelo fogo que ardia dentro dela. Finalmente cedeu. Está bem, vamos juntos. Voltaram
correndo até a tenda 2. O ar estava sufocante, cheio de fumaça e poeira. Conseguiram retirar 3 pacientes em macas improvisadas, enquanto tiros ecoavam ao longe. Um dos soldados gritou da entrada: "Precisam sair agora!" Miguel e Helena trocaram um olhar rápido, exaustos, cobertos de suor e pó, mas com a mesma certeza. Não podiam desistir. Carregaram o último paciente até o caminhão. Quando subiram, o motor roncou e o veículo avançou pela estrada de terra, deixando para trás um campo destruído. Dentro do caminhão, com as crianças chorando e os voluntários em choque, Helena encostou a cabeça no ombro de Miguel. "Eu pensei que ia morrer lá dentro", sussurrou. Ele a envolveu com o braço, apertando-a contra si. "Se isso acontecesse, eu morreria também." Ela ergueu os olhos para ele, surpresa pela franqueza. "Você finalmente admitiu." "Helena, eu não sei como viver neste mundo sem muros, mas se tiver que aprender, quero que seja com você." Ela sorriu, cansada, mas emocionada. "Então, estamos perdidos juntos." Miguel inclinou-se e a beijou sem se importar com os olhares ao redor. Foi um beijo de sobrevivência, de promessa, de tudo que tinham medo de dizer. O caminhão seguiu noite adentro, afastando-se do perigo. Atrás, o campo destruído era a lembrança de que a guerra não escolhia vítimas. Helena fechou os olhos, sentindo o coração bater acelerado. Pela primeira vez, Miguel não parecia distante. Pela primeira vez, ele estava inteiro com ela. Mas ambos sabiam, sobreviver era apenas o começo. O futuro ainda era incerto e o amor deles teria que resistir não apenas à distância, mas também ao peso de tudo que tinham vivido juntos. O caminhão finalmente parou ao amanhecer em uma base improvisada no interior. As pessoas desceram em silêncio, os rostos marcados por exaustão e medo. Crianças ainda choravam, mães olhavam em volta como se procurassem respostas que ninguém poderia dar. Helena caminhou devagar entre os sobreviventes. Sentia as pernas bambas, mas não podia se permitir fraquejar. Ao longe, viu corpos cobertos por panos, voluntários que não conseguiram escapar. Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Miguel se aproximou e segurou sua mão. "Não olhe." "Eu preciso olhar", ela respondeu com a voz embargada. "Se eu fingir que não vejo, o que me resta como médica?" Ele não disse nada, apenas entrelaçou os dedos nos dela. No refeitório improvisado, o clima era pesado. Pierre, o médico francês, anunciou em voz baixa: "Perdemos 4 colegas.
e 15 pacientes que não puderam ser retirados. Ninguém reagiu, apenas o som das colheres batendo nos pratos ecoava. Helena abaixou os olhos, lágrimas caindo silenciosas. Miguel apertou o ombro dela, mas seu próprio olhar também estava sombrio. Mais tarde, quando verificava os feridos, Helena ouviu 2 voluntárias cochichando. Você viu o Dr. Miguel e a doutora Helena? Estavam sempre juntos durante o ataque. É, mas será que isso é certo? Eles são médicos, deviam manter a postura. Helena fingiu não escutar, mas as palavras doíam. À noite, sentada em frente à barraca, Helena encarava o céu cheio de estrelas, tentando encontrar consolo. Miguel se aproximou, trazendo 2 canecas de chá. Você não comeu nada o dia inteiro, disse, estendendo uma para ela. Não consigo, respondeu. É como se o gosto tivesse se perdido junto com tudo que deixamos para trás. Ele se sentou ao lado dela. Ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo apenas os grilos e o vento. Helena, Miguel começou hesitante. Eu não sou bom com palavras, mas preciso ser honesto. Sobre nós, ela o encarou. Sim, eu não sei se consigo ser o homem que você espera. Eu vivi anos construindo barreiras. Você derrubou todas em semanas. Isso me assusta. Helena respirou fundo. Miguel, eu não quero um homem perfeito. Eu quero alguém que lute ao meu lado, mesmo com medo. Você fez isso. Ele abaixou o olhar. Mas e depois daqui? O que acontece quando essa missão acabar? Você volta para o Brasil. Eu volto para Portugal. Talvez nunca mais nos vejamos. Helena segurou a mão dele. Então, a gente decide depois. Mas não vou desistir do que sinto agora, só porque o futuro é incerto. Naquela noite, Miguel não resistiu e a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu tenho medo de te perder, Helena. Não só para a guerra, mas para o tempo. Ela encostou o rosto no peito dele. O tempo é cruel, Miguel, mas também é generoso. Ele nos deu esse encontro e, aconteça o que acontecer, isso ninguém tira da gente. Ele a beijou sua testa num gesto mais íntimo do que qualquer palavra. Dias depois, a base começou a se reorganizar. Novas tendas foram erguidas, medicamentos chegaram e os sobreviventes tentavam retornar o trabalho. Helena e Miguel trabalhavam lado a lado, às vezes exaustos, às vezes em silêncio, mas sempre juntos. O vínculo entre eles era visível, ainda que não declarado para todos. Numa tarde, enquanto atendiam uma criança febril,
Miguel olhou para Helena e sorriu de leve, um sorriso cansado, mas verdadeiro. E, naquele instante, ela soube, apesar da dor, da guerra e da incerteza, eles estavam construindo algo real. Os dias na nova base traziam uma rotina dura, mas ao menos mais estável. Helena começava a recuperar as forças, dividindo as horas entre pacientes e crianças órfãs que corriam pelo campo. Certa manhã, recebeu uma ligação inesperada via satélite. Era da ONG que a enviara para Angola. Doutora Helena, sabemos do ataque. Estamos oferecendo a possibilidade de retorno imediato ao Brasil. Seu contrato pode ser encerrado sem penalidades e um novo cargo à espera em São Paulo, explicou a coordenadora. Helena ficou em silêncio, o coração acelerado, os olhos fixos no horizonte poeirento. Eu preciso pensar, respondeu. À tarde, enquanto ajudava a organizar medicamentos, Helena percebeu Miguel em reunião com 2 oficiais. O semblante dele estava grave. Assim que a conversa terminou, ele a chamou de lado. Helena, fui convocado para acompanhar uma missão médica em uma zona de conflito ainda mais instável. É perigoso, mas não posso recusar. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Você vai embora? Por algumas semanas, talvez meses. Ela desviou o olhar, mordendo os lábios. Justo agora que eu... Parou, engolindo as palavras. Naquela noite, discutiram dentro da pequena barraca. Miguel, eu recebi uma proposta para voltar ao Brasil. Se você for para essa missão, talvez seja a última vez que nos vemos. E o que você vai fazer? Ele perguntou, a voz tensa. Eu não sei, Helena explodiu. Eu não sei se devo ficar aqui correndo risco sem você ou voltar para a minha vida segura em São Paulo. Miguel respirou fundo, lutando contra a própria dor. Helena, eu nunca pedi para você ficar. Eu não posso pedir, mas também não consigo suportar a ideia de você ir embora. Ela o encarou, lágrimas nos olhos. Então, me diga que me ama, Miguel. Só isso. Me dê um motivo para lutar contra tudo isso. O silêncio dele foi como uma faca. Ele desviou os olhos, incapaz de responder. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era palpável. Helena se jogava no trabalho, tentando não pensar. Miguel passava horas em reuniões com os oficiais. Pierre, sempre atencioso, percebeu. Helena, você parece longe. Está tudo bem? Não, ela respondeu sem pensar. Mas vai ficar. Miguel observava de longe, o ciúme queimando dentro dele, mas sua própria covardia
o impedia de agir. Na véspera da partida de Miguel, Helena foi até a margem do rio, próximo à base. O céu refletia tons alaranjados. Miguel a encontrou ali em silêncio. Você não vai se despedir? Ele perguntou. Não sei se consigo, respondeu sem olhá-lo. Ele se aproximou, tocando de leve sua mão. Helena, eu não sei dizer tudo o que sinto, mas você mudou algo em mim. Se eu voltar e se você ainda estiver aqui, talvez eu finalmente consiga falar. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. E se você não voltar? Então, espero que se lembre de mim, não como homem que não soube dizer, mas como homem que não conseguiu parar de sentir. Eles se abraçaram forte, um abraço desesperado de quem sabia que poderia ser o último. Na manhã seguinte, Miguel partiu na missão. O campo parecia mais vazio sem ele. Helena caminhava entre as tendas como se tivesse deixado parte do coração no caminhão que levou Miguel embora. Dentro dela, a dúvida crescia. Deveria honrar a proposta e voltar ao Brasil ou esperar por ele, arriscando tudo? E, no fundo, uma pergunta ecoava sem trégua. Um amor nascido em meio à guerra sobreviveria à distância e ao silêncio das palavras não ditas? Os dias sem Miguel arrastavam-se como séculos. Helena atendia pacientes mecanicamente, mas o coração estava em outro lugar. Todas as noites, ao deitar-se, rezava em silêncio: que ele volte vivo. Até que, uma manhã, Pierre correu até ela com um papel nas mãos. Helena, chegou um comunicado. O comboio do Dr. Miguel foi atacado. Há desaparecidos. O mundo dela desabou. Não, não pode ser, murmurou com a voz trêmula. Nessa mesma tarde, Helena recebeu outra mensagem da ONG. Um avião estaria disponível em 2 dias para levá-la de volta ao Brasil. Segurança, estabilidade, uma nova vida. Mas como escolher quando o coração estava em pedaços? Naquela noite, caminhou até o rio, onde havia se despedido de Miguel. Se você morreu, Miguel, sussurrou, olhando para o reflexo da lua na água. Então, parte de mim morreu com você. Mas, se estiver vivo, eu juro que vou te encontrar. 2 dias depois, o avião estava pronto. Helena caminhava até a pista improvisada quando ouviu uma voz rouca atrás dela. Vai partir sem se despedir de mim de novo? Ela congelou, lentamente virou-se. Miguel estava lá, coberto de poeira, ferido, mas vivo. Miguel correu até ele, lágrimas escorrendo.
Eu achei que tinha te perdido. Ele a segurou pela cintura, puxando-a para si. Eu quase te perdi também. E foi aí que entendi. Não posso mais calar. Helena, eu te amo. Eu te amo com todas as minhas cicatrizes, com todos os meus medos. Helena soluçou, abraçando-o com força. Era só isso que eu precisava ouvir. O beijo que se seguiu não foi de desespero, mas de promessa, uma promessa de futuro, apesar da guerra, apesar da distância. Sem hesitar, Helena desistiu do avião. Ficaria em Angola, ao lado de Miguel. Não sabiam quanto tempo a guerra duraria, nem o que o amanhã traria. Mas, pela primeira vez, não importava. Eles haviam escolhido lutar juntos. E, naquela terra marcada por dor, finalmente floresceu um amor que nenhum conflito poderia apagar. Amor em meio à guerra. Uma história de 2 médicos em Angola. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que acredita no poder do amor, até nas circunstâncias mais impossíveis. Até a nossa próxima história.